Boa noite, hoje eu queria falar um pouquinho sobre Deadpool. Eu vou fazer um vídeo sem spoilers, um vídeo com spoilers, apesar de eu achar que quase todo mundo já assistiu. E depois um vídeo falando um pouquinho sobre o que eu quero ver sobre o Deadpool daqui pra frente. Ok, Deadpool é melhor do que Guerra Infinita? Acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo se faz. E eu acho que Deadpool funciona muito melhor como um filme do que Guerra Infinita. Por quê? Deadpool tem começo, meio e fim. Deadpool tem de fato uma história, tem um fio narrativo que acompanha todo o filme e por isso pra mim já ganhou tipo assim um monte de ponto em relação a Guerra Infinita. Se eu tivesse que assistir agora, nesse instante, um filme, eu provavelmente ia querer assistir Deadpool de novo e deixaria pra ver Guerra Infinita em outro momento, ou até mesmo assistir talvez uma ou duas cenas de Guerra Infinita em vez de querer assistir o filme todo, porque pra mim Guerra Infinita tem um pouco a sensação, eu acho, de quando eu for reassistir, que provavelmente eu vou reassistir, vai ser assim, eu vou ficar, tipo, passando o filme pra ver, tipo, só aquela uma ou duas cenas que, tipo, realmente me empolgaram. Porque o resto do filme acabou ficando descartável pra mim, porque eu não tive nenhum tipo de ligação emocional com ele. Segunda pergunta que muita gente faz. Deadpool 2 é melhor do que Deadpool 1? Não. Deadpool 1 é muito bom e eu acho que assim, é muito bom, principalmente se você assistiu Deadpool 1 quando ele foi lançado. Por quê? O fator surpresa de Deadpool 1 fez com que realmente as pessoas curtissem muito mais o filme e eu estou inclusa, né, nessa categoria. Por quê? Porque você tinha ido assistir e você não sabia muito bem como ia ser. E agora é diferente, agora você já meio que tem uma noção, você já assistiu todo o primeiro filme, você já conhece o personagem, então você meio que tem menos essa sensação de surpresa que faz com que o filme fique mais legal. Tem algumas surpresas ali no meio, mas acho que em relação assim, ao filme no geral você já sabe o que esperar. Então, claro, eu ri muito porque é muito engraçado, mas você tem um pouco menos de impacto do que da primeira vez, que ninguém tinha visto um filme tão sanguinolento, com tanta carnificina e cenas de gore, violência e piada super pesada num filme de super-herói. O que eu mais gostei definitivamente no filme foi o Deadpool. Eu acho que foi maravilhoso porque ele tem um arco dramático, ele é muito zoeira, e essas duas coisas junto tem tensão no filme o tempo todo. Eu acho digníssimo que os super-heróis comecem a se diversificar e eu quero aprofundar meu conhecimento sobre eles. Então, esse filme é realmente isso. No primeiro você conheceu um pouquinho, agora você vê mais ainda da personalidade do Wade e você vê o Wade se relacionando com pessoas que apareceram no primeiro filme e com pessoas que estão agora aparecendo nesse filme, o que deixa a história e esse universo que eles estão criando muito mais divertido, muito mais rico, de uma forma completamente louca e que você sai do cinema super leve, mesmo que você tenha visto assim, tipo, 1 bilhão de coisas bizarras e cenas assim, teve duas cenas principalmente no filme que me pegaram assim no fundo do âmago e que eu parei até engolir em seco. Tem gente que tá mais acostumada a assistir mais coisas assim, sangrenta e tal, e vai falar assim, nossa, que boba que você é. Mas eu fiquei impactada e eu vou falar um pouquinho mais dessas cenas na review com spoiler. Eu gostei do Cable. Olha, eu, assim, do que eu vi, eu gostei muito. Eu queria ter visto um pouquinho mais dele, que ele tivesse um pouquinho mais de personalidade e que a motivação dele pra voltar no passado fosse mais interessante. Eu acho que Deadpool consegue fugir de vários clichês, mas eu acho que a questão tanto da namorada do Deadpool quanto da família do Cable é extremamente clichê e extremamente, assim, cansativa, tediosa. Eu quero ver personagens femininas que sejam mais do que pretextos para as ações dos heróis, né? Eu quero que elas estejam ali para de fato ser companheiras dos heróis, eu quero que elas parem de ser mortas inutilmente, eu quero que elas
apareçam e tenham mais do que um nome ou mais do que uma cena em que o cara tá pegando ela e ela é gostosa e pronto. Quero ver esses personagens ou ganharem superpoderes, ou se não ganharem superpoderes, acompanharem os heróis. E eu quero ver relações mais complexas, menos só sobre sexo ou, né, aquele padrão de família, criança, né, marido, esposa e criança, né, ali núcleo familiar, e mais de relação mesmo de pai e filha, de ver o dia a dia da família, porque senão a gente, tipo, perde um pouco da atenção e do peso que essas coisas poderiam ter e que deixariam muito mais intensas o drama que foi apresentado. Eu adorei a Domino. Eu acho que, assim, em segundo lugar, depois do Deadpool, dos personagens, eu me fascinei na Domino, porque eu achei ótimo que ela quebra um clichê. Ela quebra o clichê e contrapõe muito bem a questão daquele super-herói que, tipo, não tem o poder da sorte, mas que se dá bem, que se sai, assim, ileso de toda ação, né? Então, a porra toda tá acontecendo ali e aquele personagem sai completamente ileso. E é muito engraçado ela andando assim e tudo acontecendo muito fluido pra ela, enquanto o Deadpool morre e acontece um monte de coisa com ele, e se estraçalha e todo mundo lutando e cababala e não sei o que, e ela sempre tem um recurso legal porque a sorte dela permite isso pra ela. Eu não gostei tanto assim do Russell. Eu acho que na construção, assim, do filme, a ideia do personagem é legal e eu gostaria que ele continuasse sim, porque eu quero ver mais dos poderes dele, eu quero, de fato, ver aquele poder do fogo ali mais intenso, porque eu acho que as cenas vão ficar incríveis e, tipo, é um set de superpoderes super interessante, mas eu achei que algumas vezes ele exagerou. E aí, quando eu falo ele exagerou, eu também entro aqui um pouquinho na questão da indicação do filme. Eu acho que ele tá ali representando um menino, né, bastante jovem, e eu acho que às vezes a quantidade de palavrão que ele fala e a agressividade que ele tem, elas destoam um pouco. Pode parecer bobo, tem gente que vai falar assim, nossa, que inocente que ela é, mas não é isso. Eu também falava palavrão quando eu era adolescente, muito mesmo, até porque a gente, quando é adolescente, a gente quer chocar. Então falar palavrão é uma coisa que choca, né, que é tabu. E eu acho que ali eles usaram por causa disso. Mas o que eu achei é que, assim, podia ter isso, mas a gente podia ter visto um pouco mais dele. Algum outro tipo de personalidade, de coisa que ele gosta, além simplesmente dele falar muito palavrão e das piadas de prisão. Que, assim, aí eu achei que, tipo, saíram, assim, de foco. Eu, pelo menos, me incomodei, achei elas extremamente infantis. E fiquei assim, mesmo. Precisava ter chegado nesse ponto, como, por exemplo, toda a questão lá da caneta, né? Bons entendedores entenderão. Então, assim, eu achei que podia ter sido um pouquinho menos. Acho que se tivesse contido, assim, um pouquinho, tinha saído um pouco menos. E, como eu disse, tudo ajudaria para que a tensão no filme todo melhorasse. Eu acho o desfecho do filme ótimo e eu gosto como eles usaram a questão da viagem do tempo. Gosto que não foi uma questão assim de usar tipo no filme todo cansativa. Gostei, achei que foi um pouco diferente de como a gente viu, por exemplo, em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E eu acho que eles usem mesmo. Eu acho que é um mecanismo super legal de sci-fi que, tipo, precisa ser usado, precisa ser reinventado e que eu quero ver mais. Mas eu espero muito que, se eles forem usar isso em Vingadores 4, como tem indicado aí os rumores, que seja diferente novamente. Porque eu acho que Deadpool foi bastante inteligente em como ele usou isso no filme. Não ficou cansativo, não ficou chato e foi a quantidade suficiente, né? E eu acho que se a gente vê isso em outros filmes, pode ficar cansativo, dependendo de como eles usarem. E eu quero realmente que, se isso for usado, seja de uma forma inteligente. Quando eu falei sobre a questão da indicação, eu acho assim que realmente não leve crianças menores de 16 anos para assistir Deadpool.
E isso não é puritanismo. Eu acho que a gente pode sim proteger a inocência das crianças, mesmo que elas estejam expostas a 1 milhão de coisas, simplesmente pelo fato de o filme é brutalmente violento. Pode ter gente que pode achar que não, mas ele é. Se você pegar no cena a cena, se você for discutir no cena a cena, ele é extremamente brutal, ele é extremamente sanguinolento, ele é carnificina pura, mas ele tira sarro disso, né? Ele continua tirando sarro disso. E por isso que talvez uma criança, um adolescente que não tenha maturidade para entender que ele tá tirando sarro disso e qual que é o impacto disso, ela pode levar isso levianamente e aí aplicar essa questão de faço o que eu quero em qualquer lugar e tudo bem. E também a questão de os mais novinhos, né? A faixa etária aí dos 13 para baixo aí, eu acho que pode ter o problema, inclusive, de tentar fazer alguma das peripécias que o Deadpool faz e talvez não compreender, assim, profundamente que ele não é um super-herói, que ele não pode fazer essas coisas, senão ele vai acabar quebrando alguma coisa, ele vai acabar se machucando. Então eu acho que, se você puder, não leva, entendeu? Tem um monte de filme legal que pode assistir, né? A Marvel tá aí praticamente com o hall inteiro deles de super-heróis, que é super, né, family friend aí, super legal pra assistir em família. Então eu acho que dá pra você simplesmente não fazer isso e ficar super bem. Bom, é isso. Como eu disse, vou fazer mais um vídeo falando sobre os spoilers e comentando um pouquinho mais de cenas específicas, mas é um ótimo filme. Se você não assistiu o primeiro, eu acho que inclusive dá pra assistir o segundo, você não precisa, assim, ter tantas coisas que você precisa saber pra assistir. Basicamente, Deadpool é um cara que se regenera e que é super zoeiro. E aí você vai assistir o filme que tá super tranquilo, você não precisa de mais do que isso. Mas se você tiver assistido o primeiro filme, saiba que o segundo filme é muito bom também e que você vai se divertir muito assistindo. É isso por hoje e vejo vocês no vídeo de spoilers. Tchau!